Amém. Jesus é o Senhor. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, Senhor. Agradecemos a Ti pelas Suas misericórdias que de fato são a causa de não sermos consumidos. E mais uma vez aqui estamos para ouvir a Tua palavra. Queremos colocar a vida do Antônio diante do Senhor, pedir que o Senhor substitua ali o Teu filho e que ele possa falar aquilo que está no Teu coração, Senhor. Nos ajuda que possamos também perceber a direção do Teu Santo Espírito e fazer aquilo que é o desejo do Teu coração. Toma esse ambiente nas Tuas mãos e livra-nos de toda e qualquer distração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Senhor seja contigo. Senhor, nosso Deus, nosso amado Salvador, reconhecemos, Senhor, diante da Tua majestade, a nossa total insignificância, mas Te pedimos que o Senhor tenha de misericórdia de nós nessa manhã, que o Senhor nos ajude a expor a Tua palavra, porque a Tua palavra é Espírito e é vida, por isso que precisamos do Teu Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor nessa manhã venha glorificar o Teu nome, Senhor, para que assim possamos, cheio do Espírito Santo, possamos glorificar o Teu nome, porque Tu és digno. Reconhecemos as nossas limitações, a nossa incapacidade, por isso Te pedimos que o Senhor nesse momento venha ter misericórdia de nós e nos ajude a expor a Tua palavra de maneira que Teu nome seja ricamente glorificado em tudo aquilo que nós expressarmos. Conhece como o Senhor conhece as nossas limitações, por isso nós recorremos às Suas misericórdias eternas, que segundo as riquezas da Sua graça, que possamos pregar a Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus, para a glória do Seu nome. Irmãos, graça e paz vos seja plenamente multiplicadas. Ao retornarmos a nosso compartilhar nessa manhã, permita-me dizer, irmãos, que é com temor e grande tremor que eu me encontro diante do Senhor e dos irmãos, porque expor a palavra do Evangelho, expor algo que é de caráter infinito e eterno, tanto você como eu somos completamente desqualificados. Porque sem o Espírito Santo da verdade, sem Ele nós não podemos ter nenhuma revelação da glória do Cristo crucificado, ressurreto e glorificado, entronizado à direita do Deus vivo e verdadeiro. Por isso nós contamos também com as orações dos irmãos, porque tudo que nós vamos expor, irmão, volto a afirmar, nós só sabemos aquilo que nós vamos ler. Agora, o que nós vamos compartilhar? Não sabemos. Só o Senhor, segundo as riquezas da Sua graça, possa Ele mesmo encher o nosso espírito, encher a nossa mente, nosso coração e todo o nosso ser, para que tudo que nós expormos nessa manhã venha dEle, para Ele retorne, como disse o rei Davi: Senhor, na Tua luz é que nós temos luz, porque todas as minhas fontes estão em Ti. Então Deus é a fonte de toda sabedoria, de todo bem, e essa é a minha esperança nessa manhã, que o Espírito Santo da verdade venha nos dominar e venha nos conduzir a toda a verdade, para que possamos expressar o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, o Evangelho que é aquele que depois que nós cremos, nós somos selados, plenamente selados pelo Espírito Santo da verdade, porque só a verdade pode nos revelar a verdade nessa manhã. Só o Espírito Santo da verdade pode nos guiar a toda a verdade, para que em todas as coisas Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, possa ser glorificado em tudo aquilo que nós vamos expor. Eu gostaria de ler a letra de um hino, irmãos. O nome do hino é Jesus, amante de minha alma, escrito no século XVII pelo escritor e pregador de hino francês Bernardo de Carvalhal. O hino é precioso, enaltece e exala a pessoa de Cristo. Jesus, o próprio pensamento de Ti, com doçura enche todo o meu coração. Mais doce, porém, é ver a Tua face, em Tua presença descansar. Nem voz pode cantar, nem coração pode imaginar, nem a memória pode encontrar um som mais doce, mais glorioso do que Teu nome bendito, ó Salvador dos humildes, esperança de todo o coração contrito, a alegria de todos os humildes, aos que caem, quão amável Tu és para erguê-los, quão bom Tu és para aqueles que Te buscam. Mas o que dizer dos que Te encontram?
Ora, isto nem língua e nem caneta pode descrever. O amor de Jesus, o que Ele é, ninguém exceto os seus amados filhos conhecem. Jesus, és Tu o nosso único regozijo. Como o Teu será o nosso louvor. Jesus, Tu és toda a nossa glória, todo o nosso amor, todo o nosso deleite, agora e durante toda a eternidade. Ó Jesus, luz de todos deste mundo, luz do mundo, Tu, fonte da vida, excede todos os gozos que nós conhecemos. É tudo que nós queremos, Tu és tudo que nós desejamos. É um hino extremamente precioso, mas ele é longo. Vamos retornar, irmãos, à nossa meditação, aquela extraordinária, indescritível pergunta do rei Salomão, a qual nós já sabemos. Mas como vamos partir desse assunto, eu gostaria de ler novamente, tanto esses dois versículos, primeiro que se encontra em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, e depois 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. Essa é uma das mais profundas e gloriosas perguntas jamais feita neste mundo limitado pelo tempo. E é uma pergunta que, irmãos, que só Deus poderia responder da maneira que Ele respondeu. Porque a uma pergunta como essa, só a sabedoria infinita de Deus poderia responder. Eu creio que quando os anjos ouviram, nem eles saberiam como responder tamanha pergunta com que o rei Salomão aqui pergunta ao nosso grande Deus e Pai. Versículo 27, de 1 Reis, capítulo 8. Praticamente é a mesma pergunta com apenas poucos variados termos no 2 Crônicas, capítulo 6, 2, versículo 6. Salomão pergunta o seguinte: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que até os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Versículo, vou tornar a repeti-lo. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus, até o céu dos céus, não te pode conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. Segunda Crônicas 2, versículo 6. Porém, quem teria força, Senhor, para edificar uma casa, visto que os céus, até o céu dos céus, não te pode conter? Quem sou eu para edificar esta casa, salvo para queimar incenso perante ti? Porém, visto que os céus, até o céu dos céus, não te pode conter. Irmãos, que pergunta extraordinária. Pode porventura Deus, que os céus, até o céu dos céus não pode conter, vir morar na terra? Porque Deus, Ele enche todas as coisas. Nada no universo, irmãos, pode conter Deus, devido à sua indescritível grandeza, porque Deus é quem é. Nada, absolutamente nada pode conter aquele que habita em luz, que é inacessível. Aquele que possui a imortalidade que nenhum homem jamais viu, não é capaz de vê-lo. Então, como é que Deus pode vir habitar na terra para que os homens possam contemplar aquele que não pode ser visto a olho nu? Você se lembra daquele pedido extraordinário de Moisés em Êxodo capítulo 33, versículos 17 e 18? Ele chega para o Senhor: Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. E a resposta divina é o que para Moisés? Moisés, ninguém pode ver a minha glória, ou seja, o meu rosto, porque todo aquele que me... Se algum homem pudesse me ver, ninguém viveria. Certamente qualquer homem que contemplar a Deus, irmãos, com seus olhos nus, morre. Por quê? Porque Deus é tão belo, tão extraordinário belo, que a sua beleza ensinaria a qualquer ser criado. Não é o fato da ira de Deus, do terror de Deus, da majestade de Deus. Você vê que nada no universo jamais viu a Deus. Como é que o homem pode contemplar aquele que habita na eternidade? A resposta de Deus, irmão, para Salomão
Foi uma resposta extraordinária. A própria sabedoria de Deus, acerca de si mesmo, encontrou um caminho. E esse caminho de Deus foi seu Filho. O Verbo se fez carne. A palavra se encarnou. Aquele que é sem princípio e sem fim, desceu até nós de maneira indescritível. Isso frustrou até mesmo, irmãos, a mente dos anjos. Porque quando Jesus se encarnou, não foi outro, irmão, senão o próprio Deus manifestado na carne. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: grande é o mistério da piedade. Que mistério da piedade é esse? É uma pessoa, é Cristo. Quem é Cristo? Você se lembra daquela adoração extraordinária de Tomé? Que muitas vezes criticamos Tomé, porque os irmãos, após o nosso bendito Senhor ter ressuscitado, e os irmãos e as irmãs que viram e comprovaram a ressurreição do Senhor, ele disse: olha, se eu não tocar nas suas mãos e não ver os seus furos, e do lado não ver o furo da lança que ele sofreu, de modo algum não crerei. E quando o nosso Senhor Jesus voltou uma semana depois, encontrou Tomé reunido no mesmo lugar, porque na primeira vez ele não estava. O que aconteceu então? Jesus chega para Tomé e diz: ó, Tomé, toque aqui nas minhas mãos furadas, toque aqui do meu lado que está furado, porque você vê que um espírito ele não tem corpo, como vê que eu tenho. O que é que Tomé faz, irmãos? Você se lembra o que ele faz? Tomé conhecia muito bem os 10 mandamentos, que dizia: não adorarás nenhum outro Deus, que só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás e só Ele dará culto. O que é que Tomé faz? Ele se curva diante do Senhor e o adora e diz: Senhor meu. Essa é uma expressão no Novo Testamento usada para Jeová. Senhor meu e Deus meu. Que revelação extraordinária, que reconhecimento glorioso. Tomé expressa de maneira poderosa o Deus que veio morar na terra, que tabernaculou entre nós, que veio habitar entre nós. Porque como as alturas dos céus é a sabedoria de Deus, irmão, não tem como compreender como Deus, que até o céu dos céus não pode contê-lo, pode vir habitar na terra. Como as coisas criadas pode criar aquele que é incriável. Deus é o Criador incriável. O Deus que jamais foi visto por alguém, como agora pode se manifestar para ser contemplado a olho nu. Isso é a sabedoria de Deus. Só Deus poderia responder tamanha pergunta. Nenhum dos seres anjos, dos anjos criados, irmãos, na glória, poderia responder tamanha pergunta. Os céus onde Deus habita não pode conter o próprio Deus. Como Deus pode vir morar na terra, que é como se fosse absolutamente nada? Como aquele Deus todo-poderoso que habita na eternidade, que mede o oceano, irmão, na palma da sua mão, como diz Isaías capítulo 40, pode vir habitar na terra. Para ele que como as nações são como o pó miúdo que sobra de uma balança de precisão, pode vir morar na terra. Como pode ser? O Deus que diz que ninguém pode ver a minha face e viver, agora se manifesta de maneira extraordinária. Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. Depois vamos para João capítulo 1. Jó capítulo 11. Versículo 7 até o 9. Jó 11, versículo 7 até o 9. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Deus Todo-Poderoso, porque como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Ela é mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Ela é mais comprida do que a terra e mais larga do que o mar. Como as alturas do céu a sabedoria. Irmão, nós estamos
entrando nas profundezas da sabedoria de Deus. É algo que é totalmente inconcebível. A nossa mente realmente falha, tanto a sua como a minha, quando paramos para pensar na encarnação. Quem pode descrever a grandeza da pessoa de Cristo aqui na terra? Aquele que no princípio criou todas as coisas. Aquele que qual poder não tem limite, pode então descer da maneira que ele desceu até nós. Porque a descida do Filho de Deus, irmãos, trouxe a você e a mim o evangelho da redenção, o evangelho da compaixão, da misericórdia, o evangelho da reconciliação com Deus. Porque se o Filho de Deus não tivéssemos descido, nós jamais poderíamos ver a Deus. E nós não poderemos contemplar a beleza do Deus indizível com nossos olhos naturais. Tudo isso é pela instrumentalidade da fé. Porque quando a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós não podemos contemplar isso com nossos olhos naturais, ou podemos? Você pode dizer, irmãos, eu estou aqui sentado lhe ouvindo nessa manhã. Como você diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais? Irmãos, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Onde Cristo está, ali estamos nós. Por isso que Jesus pôde dizer, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Qual o seu maior tesouro? Não foi aquele que Deus disse a Moisés em Deuteronômio 28, versículo 12, eu vos abrirei a janela dos céus e de lá derramarei o meu bom tesouro? Não é Cristo nosso tesouro? Aquele que era rico se fez pobre para que pudesse nos enriquecer com todos os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento, para que possamos conhecer a sabedoria de Deus, que é Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós precisamos do espírito de sabedoria, porque só Deus pode trazer Deus, irmãos, a luz para nós. Podemos contemplar a beleza de um Deus que não pode ser visto com os olhos naturais. Porventura habitaria Deus na terra? Não tem como Deus habitar na terra. Na nossa imaginação, isso é algo inconcebível à mente humana. Como pode ser esse Deus extraordinário vir habitar na terra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João capítulo 1. Irmão, que vamos ler, quando nós paramos para meditar, você vê que é totalmente impossível a mente humana traduzir o que aqui está escrito, porque isso é de caráter infinito e eterno. O capítulo 1 de João começa antes de todos os tempos e de todas as eras. E todos nós sabemos que a coisa que tem princípio é o quê? Que tem o quê? Começo. Mas só que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não tem começo, não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Ele é de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Mas João abre o seu evangelho com uma revelação extraordinária que frustra, irmão, qualquer tentativa de descrição nossa. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas João está dizendo que Deus tem princípio, mas a palavra de Deus diz que Ele não tem princípio nem fim. Mas onde é que está esse princípio aqui? Em Deus mesmo. Por quê? Porque aqui não se está tratando de um princípio temporário, irmãos. Não é um princípio temporário, como você lê capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou o quê? Deus, os céus e a terra. Ali é um princípio para as coisas criadas. Porque Deus não pode existir sem seu princípio, porque todas as coisas têm origem nele. Porque nele foram criadas que todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Mas João está dizendo que ele tem princípio, mas João não está tratando, irmão, de um princípio temporário. Porque em Deus não há princípio. Porque Ele é de
tão grande, tão extremamente grande, é indescritivelmente, uma linguagem humana não tem como descrever as profundezas da sabedoria de Deus. É como que se ele descesse ao nosso nível, como diz o Salmo, que Deus se abaixa. Como pode ser isso? Porque Deus é tão grande. Aqui no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não há princípio para o Verbo. Não é um princípio temporário aqui, é um princípio eterno. Porque você não pode contemplar a Deus, irmão, sem o seu princípio. Porque esse Verbo passou a ter princípio quando foi que ele se encarnou? Quando ele desceu até nós, respondendo a pergunta de Salomão. No princípio era o Verbo, mas o nosso Senhor passou a ter princípio na sua manifestação na carne. Tu és meu filho, hoje te gerei. Ele é gerado de geração eterna, ele não tem princípio nem fim. Aí você para pensar, como é que nós podemos imaginar que algo não pode ter princípio? Porque Deus, irmão, nunca existiu sem o seu princípio, porque é um princípio eterno. Quando esse mesmo apóstolo, quando ele abre o seu evangelho, o evangelho no capítulo 1, ele diz que o que nós vimos e que nós contemplamos desde o princípio, com respeito ao que é o verbo da vida, como Deus pode ser tocado. Nós podemos tocar, irmãos, quando nós o adoramos, quando nós glorificamos, como nós louvamos o seu nome, quando nós pregamos o evangelho, nós tocamos com respeito ao verbo da vida. Diferente dos apóstolos que pôde tocar o nosso bendito e Senhor, você pode senti-lo, porque ele habita dentro de você. Porque foi Deus que disse que das trevas iria resplandecer a luz. Foi Deus mesmo que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do seu conhecimento. Aonde, irmãos? Na face de Jesus Cristo. Nós só podemos contemplar a beleza de um Deus que não pode morar na terra, na face do Deus que se encarnou, que é seu Filho. E esse Filho não é outro senão Deus manifestado na carne. É por isso que Paulo diz que que grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Aí está a resposta para o nosso querido e amado Salomão. Como Deus pode vir habitar na terra. Pense, irmão, por um instante, como deve ter sido muito difícil para ele ter vindo para cá. Nasceu em um lugar extremamente pobre. Ninguém lhe deu um berço para receber o nascimento do Criador dos céus e da terra. Como deve ter sido para ele, irmãos, o preço que ele teve que pagar para a nossa redenção, para nos redimir. Quando muitas vezes lemos João 3,16, como é maravilhoso expressar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas o que foi que Deus deu a seu Filho para poder nos salvar? Ele deu uma terrível e pesada cruz. Ele não poupou a seu Filho nenhum sofrimento. Foi dessa maneira que Deus veio morar na terra, para poder buscar e salvar aqueles que se havia perdido. O sofrimento que Cristo passou por você, por mim, para nos reconciliar com seu Pai, é abismais, irmão. Não tem como descrever. Quando você lê Isaías, capítulo 53, que diz que ele é uma raiz de uma terra seca. Como pode ser aquele que é mais formoso entre todos os filhos dos homens? Tornou-se uma raiz de uma terra seca, onde não tinha beleza nem formosura. Porque é uma raiz de uma terra seca. Que aquele que é a imagem do Deus invisível tornou-se uma raiz de uma terra seca. Quando você para pensar, irmãos, o que é um terreno seco? Não produz vida, não tem beleza, só tem morte. Não há esperança de você plantar e colher uma boa colheita naquele terreno, porque ele é uma terra seca. Mas por que a raiz? Porque quando a raiz, irmãos, floresce, ultrapassa os limites da terra seca, ela pode produzir vida, pode produzir esperança, produz amor, harmonia. E Jesus foi isso, veio como um bebê, veio na semelhança da carne pecaminosa, porque a raiz da terra seca produz morte, é esterilidade espiritual. Foi isso que o Senhor, quando veio aqui, é rejeição, é sofrimento, é dor, é angústia, é tristeza. Isso é que produz uma terra seca. Não há vida, não há harmonia, mas aquela raiz que a fonte da vida pode brotar.
de maneira indescritível. Como ele disse no Salmo, profetizando pelo rei Davi, de um modo maravilhoso e terrível eu fui formado. Assim como nosso Senhor esteve, irmãos, 9 meses no ventre da Virgem, Ele teve que passar por tudo que passou para poder hoje habitar dentro de você. Raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhávamos nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que nós o desejássemos. Foi assim que o resplendor da glória de Deus desceu a este mundo. Ele não veio em glória resplandecente, Ele não veio em grande pompa, não veio com grandes carruagens, absolutamente não, irmãos. Mas os anjos do paraíso deu grande testemunho daquele que não tinha beleza nem formosura. Porque foi isso que os homens daquela época viram, os sumos sacerdotes, os escribas, os judeus, aqueles que era dele que deveria recebê-lo, não recebeu, mas o rejeitou, porque não via nele nenhuma beleza que o atraísse. Mas ali estava a verdadeira beleza. Quem foi que o Senhor se revelou quando veio a esse mundo? Mas quem foi que Deus manifestou a verdadeira beleza? Foram pastores, irmãos, simples, que aos olhos do mundo também aqueles homens não tinham nenhuma beleza, era rejeitado, vivia completamente à margem da sociedade. Mas os anjos do paraíso trouxeram um grande testemunho, uma grande revelação. Eis que hoje na cidade de Davi, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo. Por isso que Jesus pôde dizer, graças te dou ao Pai, porque o Senhor ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste o quê? Aos pequeninos, irmãos. É assim, irmãos, que a raiz de uma terra seca se manifesta, para nos revelar a verdadeira beleza que é Ele mesmo. Adorais vós todos que sois santos, adorai a Deus aonde, irmãos? Na beleza da sua santidade. Só os seus amados podem contemplar beleza, aquela beleza não criada. Pecadores feios como você, como eu, irmão, somos embelezados com aquela beleza que flui daquela raiz de uma terra seca, para contemplarmos a beleza verdadeira, que é a beleza do Deus inefável. Só aqueles que é santo podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus na beleza da sua santidade é adorar em espírito e em verdade, é desfrutar da beleza que flui da raiz de uma terra seca. Como pode uma raiz produzir beleza? Porque ele veio na semelhança da carne pecaminosa. Se não fosse assim, irmãos, não poderia nos embelezar com a glória de Deus que resplandece na face de Jesus Cristo. Ali está a verdadeira beleza. Aquela raiz trouxe vida, e vida com abundância. Ele diz que todo aquele que entrará por mim entrará, sairá e achará pastagem. Aquela terra seca que era você e eu. Não tínhamos o Espírito de Cristo no nosso espírito. Não tinha beleza divina na nossa vida. Agora, por exemplo, podemos produzir os verdadeiros frutos do Espírito, porque isso é a verdadeira beleza do cristão. Produzir em sua própria vida uma raiz de terra seca, agora pode produzir o verdadeiro fruto do Espírito, porque Cristo foi desprezado, foi humilhado, foi rejeitado. Você viu o que aconteceu com ele quando ele nasceu? 8 dias depois, ele foi circuncidado. Ele ainda era um infante, com 8 dias de nascido, o seu sangue começou a fluir. Por quê? Porque ele era o nosso substituto. A dor, irmãos, a agonia, a dor que ele sentiu ao ser circuncidado com o 8º dia de nascido, são indescritíveis. O sangue começou a fluir do seu corpo ainda com 8 dias de nascido. Por quê? Porque mesmo como aquele verdadeiro infante, ele era o substituto do pecador. Seu sangue começou a jorrar ainda na sua infância, porque aquele bebê é o Verbo que se encarnou. É a raiz de uma terra seca que produz vida, beleza, santidade e reconciliação com Deus. Quando você lê Isaías capítulo, não sei se é 7 ou 9, que Isaías profetizando a vinda do Redentor ao mundo, ele diz, porque o seu nome será maravilhoso, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso. O que é que Isaías diz depois? Deus forte. Um bebê, ele não é forte, nós sabemos disso.
Mas como que aquele bebê, Isaías está dizendo, ó, o menino nos nasceu, ele será maravilhoso, será Deus forte. Porque, irmão, a força de Deus, ela se manifesta na fraqueza do Verbo encarnado. Por isso que Deus pôde dizer a Paulo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Tem um hino extraordinário de Charles Wesley, irmão de João Wesley, que ele diz: glória ao Rei que nasceu, suave misericórdia e doce harmonia. Agora sim, Deus, os pecadores reconciliados. O rei tinha que nascer, irmão, mas como um bebê. Ele não veio em glória resplandecente, como muitos achou que ele viria. Não, ele veio na fragilidade do Verbo encarnado. No princípio era o Verbo desde todas as eternidades. Você já observou a oração do nosso bendito Redentor? Versículo 5 do capítulo 17, ele disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária, glorificar com aquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse. É por isso que eu volto a dizer que no princípio era o Verbo, mas aqui não é um princípio temporário. É um princípio que não tem princípio. Porque se ele tivesse princípio, ele não seria o que ele é. Ele não seria Deus, porque Deus não tem princípio e nem fim. Não há nenhum princípio, irmão, naquele que não tem princípio. Porque aqui é um princípio eterno, porque todas as coisas existem nele. Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele pelo qual você pode contemplar a beleza de Deus na face de Jesus Cristo. Lê Isaías 40, versículo 5. Porque a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. Por quê? Porque foi a boca de Deus que eu disse. A beleza de Deus se manifestou na raiz de uma terra seca. Ali está a árvore da vida, a verdadeira vida. Eu vim para que tenham vida, e você desfruta da vida daquele que se tornou como a raiz de uma terra seca, onde não havia beleza nem formosura. E quando o homem e a mulher olham para o Senhor Jesus, irmãos, com seus olhos naturais, ele não sente nenhum atrativo. Prega o evangelho para o ímpio, o que acontece? Ele não vê nenhuma beleza no que você está falando, não compreende as coisas do Espírito Santo, porque o evangelho para o pecador é como se fosse loucura, porque ele o contempla, o Senhor Jesus, com seus olhos naturais. Então ele não pode ver nenhuma beleza na mensagem do evangelho, porque a palavra diz que de fato, de verdade, o evangelho é loucura para os que perecem. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Um princípio de caráter infinito e eterno. Porque ele estava com Deus. Só Deus pode estar com Deus. São três pessoas, irmãos: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só divindade. Há um só Deus. Então, ele não tem princípio, não tem fim. Aqui é para que possamos compreender a grandeza, a glória, a maravilha e a beleza do Evangelho, das profundidades das riquezas e da sabedoria de Deus, porque quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis caminhos de Deus. Por isso que quando Paulo, irmãos, ele escreve Efésios 3:18, ele diz o seguinte: para que possamos conhecer com todos os santos a altura, largura, o comprimento e a profundidade da sabedoria de Deus. É com todos os santos. Quando você tem comunhão com os irmãos, é para desfrutar do que cada um tem de Cristo em sua vida. Porque é isso é o Evangelho de Deus, mas o Evangelho da glória do Deus bendito. 1 Timóteo 1:11, Paulo diz: a mim o que foi confiado foi o Evangelho da glória do Deus bendito. O que ele quer dizer quando ele diz que Deus é o Deus bendito? Que Deus é a fonte do amor, da compaixão, da misericórdia.
Deus é a fonte de toda a justiça, porque Deus é a sua própria justiça. Deus é o sou que sou, sem princípio, sem fim. Deus habita na eternidade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, porque Ele é a fonte da vida. Ele pode dizer no capítulo, não sei se é 5 de João, versículo 15 a 25, 15, eu não me fugiu agora da mente, ele diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo. Porque a vida eterna é essa, que te conheça a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Porque só a verdadeira vida pode trazer vida para nós. Por isso é que nós, todos nós, antes de conhecer o Evangelho, ou melhor ainda, antes de o Senhor nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, todos nós estávamos perdidos, marchávamos a passos largos para o inferno, até que um dia o Senhor teve misericórdia de nós e nos revelou a sua verdadeira beleza naquele que não tinha beleza nem formosura. Era dessa maneira que nós íamos, irmãos, aquele que é mais belo entre todos os filhos dos homens. Salmo 45, verso 2. Eu vou ler o versículo 1. Meu coração ferve com boas palavras. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és o mais formoso do que todos os filhos dos homens. A graça se derramou de teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Esse salmo, irmãos, é um salmo que aponta para Cristo. Verso 2. Tu és mais formoso do que todos os filhos dos homens. E o que acabamos de falar sobre Isaías 53, verso 2. Aí você pode dizer, mas irmãos, parece uma contradição. Isaías diz que nosso Senhor não tinha beleza nem formosura. E aqui o Salmo está dizendo, o Salmo dos filhos de Coré está dizendo que Ele é o mais formoso entre todos os filhos dos homens. Como pode ser isso? Não há nenhuma contradição no Santo Evangelho, irmão. Ele se harmoniza. Porque Cristo, de fato, é o mais formoso entre todos os filhos dos homens. Como Ele poderia nos embelezar com a sua beleza, com a beleza não criada, se Ele não se tornasse como a raiz de uma terra seca? Ninguém pode olhar para Deus com seus olhos naturais e compreender a verdadeira infinita sabedoria. Ele é o mais formoso entre todos os filhos dos homens. A beleza do amor de Deus, onde é que você vai encontrar? Não é em Cristo? A beleza do seu amor, da sua compaixão, da sua misericórdia, as insondáveis riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. A verdadeira beleza do amor de Deus. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está a verdadeira beleza, irmãos. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, diz o versículo 14, e de verdade, cheio de graça. Ele não veio cheio de juízo, porque o Evangelho da graça trouxe para o pecador a reconciliação, porque nós somos salvos e justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção de Deus que há em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo. Tudo está nele, irmãos. Os tesouros da sabedoria de Deus está em Cristo. Porque é em Cristo que toda a plenitude do Pai habita. Versículo 16 desse mesmo capítulo diz que da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. É uma glória da beleza de Cristo sobre outra glória.
Ele vai nos desvendando de maneira extraordinária os tesouros da beleza de Deus para nós, para nos embelezar, para que sejamos conforme o que, irmãos? A imagem do seu Filho. Porque ninguém pode ser embelezado com a beleza de Deus se ele não for embelezado com a beleza do Filho. Esse é o objetivo da obra redentora, tornar você e a mim semelhante ao Filho varão, ao Filho de Deus. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Porque só Cristo pode tornar Deus visível para você e para mim. Porque se o Verbo não tivesse se tornado carne e habitado entre nós, jamais conheceríamos a Deus, irmãos, que é aqui ou na eternidade. Porque o mundo incrédulo, ele não consegue ver a beleza que se encontra nas duas naturezas de Cristo. Por quê? Porque eles estão cegos para as verdades espirituais. A beleza de Deus revelada na face de Jesus Cristo é algo indescritível, mesmo na encarnação. O Verbo se fez carne, Deus se fez carne. Quem pode descrever essas palavras? Que aquele que é espírito não criado agora desceu na semelhança da carne pecaminosa, para que Deus assim pudesse punir o meu e o seu pecado na carne de seu Filho, para que nós pudéssemos desfrutar da verdadeira vida. Eu sou, disse o nosso Senhor, a vida. Por quê? Porque Ele é a fonte da vida. Paulo pode dizer que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Tudo está em Cristo. Aquela raiz de uma terra seca, irmãos, onde não tinha beleza nem formosura, é o Filho amado de Deus, é o mais formoso entre todos os filhos dos homens. Ele se humilhou a tal ponto que se tornou como se tornou. Carne, semelhança da carne pecaminosa, para que pudesse quitar nossas dívidas diante do tribunal celestial. Porque o Evangelho de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, nós não podemos compreender aquilo que é insondável com a nossa mente. Porque a misericórdia de Deus foi para nós através de Cristo. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu maior tesouro. Foi Cristo, aquele que era rico se fez pobre, para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer. Ele nos enriqueceu com todos os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento. Nos tornou belo para Ele, por meio dEle, porque dEle e para Ele são todas as coisas. Nós somos dEle em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Esses 4 títulos de excelência, irmãos, que está em 1 Coríntios 1,30, fala da pessoa de Cristo. Eles são nossos por meio de Cristo. Porque o versículo começa: vós sois dele em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele se tornou da parte de Deus justiça, sabedoria, santificação e redenção. Cristo é nosso, porque nós somos dele. Por isso é que os pecadores, eles são embelezados em contemplar a beleza de Deus em Cristo Jesus. Porque na fragilidade do Verbo encarnado que Deus revela a sua verdadeira beleza. Porque se ele não tivesse descido, irmão, nós não poderíamos subir até ele. Porque Deus não pode morrer. Mas para que ele pudesse morrer pelo nosso pecado, foi necessário que ele se tornasse homem, viesse na nossa semelhança. Para quê? Para que pudesse, irmãos, vencer a morte e o diabo e o inferno em nosso lugar, na sua natureza divina. Mas para que pudesse morrer pelos nossos pecados na sua natureza humana. Porque a sabedoria de Deus ultrapassa qualquer tentativa de descrição. Homens e mulheres deste mundo tenebroso têm se vangloriado que são sábios. Mas a sua sabedoria não faz conhecer a verdadeira sabedoria. A sua sabedoria, a sabedoria deste mundo, irmão, não tem levado até Deus. E nem eles imaginam que a própria sabedoria que eles possuem é loucura para Deus. Porque Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. É uma sabedoria não criada. E a sabedoria de Deus, ó profundidade das riquezas e da sua sabedoria, encontrou um caminho para que Deus viesse morar na terra. Voltemos para João capítulo 1.
versículo 10. Versículo 10 diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Olha o que diz a primeira parte do versículo 10. O Verbo estava no mundo, o Verbo estava na terra. Pode, porventura, Deus vir morar na terra, até que o céu dos céus não pode contê-lo? E aqui está Deus manifestado na carne. Mas o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a Deus, na sua própria sabedoria. Para conhecermos ao Senhor, irmãos, precisamos de espírito de sabedoria e de revelação. Porque só Ele pode trazer à luz aquilo que nossos olhos não conseguem compreender. Deus estava no mundo, o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Quem pode descrever um Deus que até o céu dos céus não pode contê-lo, agora está no mundo? Deus manifestado na carne. Isso é o mistério, o grandioso mistério da piedade. O mistério supremo, irmãos, é algo indizível. Indizível. Você observa que o apóstolo Pedro diz que essas coisas os próprios anjos desejam atentar. É incompreensível para os próprios anjos. Quando ele vê aquele bebê indefeso deitado na manjedoura, era o Deus que eles adoravam antes da encarnação, porque eles jamais viram algo parecido. O céu e a terra jamais tinham visto algo daquela dimensão, Deus manifestado na carne. Isso frustra qualquer tentativa de descrição. Os anjos desejam bem atentar para quê, irmãos? Para a encarnação do Filho de Deus, que é Deus, para a morte do imortal, para o sepultamento do Criador e a ressurreição do Autor da vida. Quem pode descrever tamanha sabedoria de Deus? Deus morrer. Você parou para observar quando Lázaro morreu, o versículo 35 fala algo extraordinário. E quando Lázaro faleceu, diz que o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da sua sepultura, foi o que ele fez quando seu amigo Lázaro havia morrido. É algo indescritível. Diz que Jesus chorou. Você pode pensar nisso? Quantas pessoas abrem a boca para dizer que ali foi fraqueza humana do Senhor porque estava manifestado na carne? Não, irmãos. Ali não foi fraqueza, ali foi sofrimento. Você parou para pensar, a Bíblia diz que, João diz que nosso Senhor geme em espírito. Nosso Senhor gemeu. Quem pode descrever Deus chorando? Você pode descrever? Ali não foi fraqueza, foi sofrimento, para nos reconciliar com seu Pai. Sofrimento como o dele, nós não temos condições de descrever. Você para pensar, nosso Senhor dormindo, quem pode descrever Deus dormindo? Deus não dorme, nem cochila, diz o Salmo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cansado. Leia o capítulo 4 de João. Ele senta para conversar com aquela mulher samaritana, porque sua intenção era salvá-la. Diz que nosso Senhor sentou-se, cansado da viagem, e pediu algo àquela mulher. Irmão, Deus cansado? Como pode ser? Isaías 40 diz que ele não se cansa nem se fadiga. Agora você vê nosso Deus cansado, com sede. Aquele que diz que tem sede, vem a mim beba, pede água para uma criatura. Você já parou para pensar? Tudo isso não é sofrimento, foi o preço que ele teve que pagar por nós. Essas coisas são indescritíveis, não podemos compreender. Outra vez ele chora sobre Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher debaixo dos meus braços, como a galinha faz com os seus pintinhos, e vocês não quisestes. E o nosso Senhor chora sobre Jerusalém. Irmãos, ali não é fraqueza, ali é sofrimento, é Deus manifestado na carne. Sofrimento como o dele, irmão, nós não temos como descrever. O preço que foi pago pela nossa redenção. É por isso que a palavra diz que nós devemos andar de modo digno do Evangelho. Não devemos escandalizar o Evangelho com a nossa má conduta. Devemos resplandecer como verdadeiro
luzeiro neste mundo tenebroso, porque o preço que foi pago para a nossa redenção foi indizível. Deus cansado, como pode ser? Ele dormindo na polpa de um barco em plena tempestade, e o discípulo acorda: Senhor, acorda, não te dá conta que nós estamos todos perecendo? Mas irmão, mas Deus dormindo. Deus, irmãos, manifestado na carne. Pode porventura Deus vir morar na terra? Que até o céu dos céus não pode contê-lo? Versículo 10. Deus estava no mundo. Agora o mundo pode conter aquele que nem o céu dos céus pode conter. Ele é tão grande que nada no universo pode conter Deus, irmãos. Nada. Mas se você parar para observar, Ele está dentro de você. Porque aquele que se une ao Senhor é o quê? Um espírito com Ele. Vós sois dele em Cristo Jesus. Deus habita na terra. Deus habita dentro de você. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Podemos dizer, o Verbo se fez carne e agora habita dentro de nós. Porque aquele que come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É o mistério da piedade. Nós não temos como descrever. O sofrimento que os quais o Senhor passou são indescritíveis. Ele é glorioso até em sua própria morte, irmãos. Tão glorioso que o centurião incrédulo pôde dizer: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O Verbo que se fez carne. Era Deus morto. Você pode parar para pensar: Deus morto em uma cruz? O imortal morto? Como pode ser isso? Aquele que é imortal, morto. Você já imaginou uma cena, o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo sepultado? Aquele que é a fonte da vida, sendo sepultado? O preço que Ele teve que pagar pela nossa redenção. Por isso que Pedro pôde dizer: não foste com prata, com ouro ou com pedras preciosas que foste vós resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue imaculado, que é Cristo, sem mancha, sem nenhum defeito. O sangue daquele que é Deus e que morreu, que derramou o seu sangue. Sofrimento como o dele nós não temos como descrever. Quantas vezes você lê os salmos e você vê o nosso Senhor através dos profetas orando, seus sentimentos compartilhando com os sofrimentos do rei Davi, tomando sobre si aquele sentimento como se fosse deles, porque ali é o sentimento tanto de quem peca como daquele que carrega os pecados. Para finalizar, eu vou ler esse salmo no que eu estou falando. Salmo 22. Salmo 22. Versículos 6 e 7. Mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois, se nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e que me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe.
Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, forte touro de Bazar me rodeiam. Abre contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que runge. Versículo 6, vou voltar a repetir o 6. Mas eu sou verme e não homem. Como podemos descrever, irmãos? Aquele que é a imagem do Deus invisível, diz: eu sou um verme e não homem. O Salmo 2 diz que ele se fez menor do que os anjos. Mas aqui o Salmo está dizendo que ele se fez um verme. O que é um verme? É algo que você pode pegar uma lesma e esmagar com a maior facilidade. Mas aqui o Filho do Homem, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, está dizendo que ele é um verme. Isso é sofrimento, irmãos. Porque ele se humilhou de tal maneira para assumir o nosso lugar. Ele foi esmagado por você, foi moído por mim e por você. Isaías diz que é o sim, na sua boca não houve dolo nem engano, mas assim, ainda assim, a Deus agradou moê-lo. Como é que Deus pode se agradar de moer o seu filho? Como Deus pode se agradar de que seu filho se tornasse um verme? Ao Senhor o agradou moê-lo. Não que isso agradasse a Deus, irmãos, mas essa era a única maneira, dentro das profundezas insondáveis da sabedoria de Deus, o preço que o Filho tinha que pagar para nos reconciliar com Ele. Porque só Ele poderia suportar o peso da ira de Deus. Por isso que Deus moeu o seu Filho, por nossa causa. Ele foi entregue pelo determinado propósito e presciência de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Quando algo é moído, irmãos, não serve mais para absolutamente nada, a não ser para ser descartado. Quando o Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário, Ele derramou até a última gota. É como se fosse aquela cana que no verão, normalmente, aqueles trabalhadores na rua vendem caldo de cana. O que acontece? Ele esmaga aquela cana até cair o último caldo. Agora, multiplique isso pelo infinito. Que Deus o Pai se agradou em moer seu Filho, porque nos amou de tal maneira. Por isso que diz que Deus se agradou de moer seu Filho, porque só o Filho poderia quitar nossas dívidas diante do tribunal celestial. Morreu justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. O Senhor derramou a sua alma na morte, porque Deus esmagou seu Filho. Romanos capítulo 8 diz que Deus não poupou a seu Filho nenhum sofrimento. Nenhum. Não temos como descrever o sofrimento do Salvador. Mas foi Deus que o esmagou, seu Filho. Por quê, irmão? Para não esmagar você e a mim. Morreu justo pelos injustos, para que Deus pudesse nos justificar gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça no tempo presente, porque Deus é justo e justificador daquele que tem fé em seu Filho. Romanos capítulo 3, versículo 21, versículo 22 até o versículo 26. Deus é justo e justificador. Deus quitou todas as nossas dívidas na cruz do Calvário, porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu melhor para nós, que é Cristo. Eu vos abrirei a janela dos céus. Foi isso que Ele fez. E o seu Filho veio e adentrou ao ventre de uma virgem. Que coisa extraordinária é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho da reconciliação. É o Evangelho da verdade. É o Evangelho da glória do Deus bendito. Isso é o Evangelho de Deus. O mundo não conhece o Evangelho, não conhece a Deus, por quê? Porque não conhece aquele que é o mais belo entre todos os filhos dos homens. Porque o mundo olha para ele como se fosse uma raiz de uma terra seca. Mas ele é a beleza indescritível de Deus. Pecadores como você e como eu, somos embelezados ao contemplar a beleza de Deus na face de Jesus Cristo. Daquele que veio como uma raiz de uma terra seca. Ele não era uma raiz de terra seca. Ele veio porque ele veio na semelhança da sua e da minha carne pecaminosa. Para que pudesse, irmãos, morrer pelos nossos pecados, pagar nossas dívidas, para que você possa
herdar a glória do Deus de Isaac, Jacó e Abraão, do Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você possa desfrutar da beleza, da glória do reino dos céus que os aguarda todos os santos. Há uma letra de outro hino, vou dizer para finalizar, só Ele poderia pagar o preço pelos nossos pecados, só Ele poderia abrir os portões do paraíso e nos deixar entrar. Por quê? Pelo alto preço que Ele pagou. Não temos como descrever o sofrimento daquele que foi moído por você e por mim. Deus esmagar seu filho, fazer de seu filho um verme, não temos como descrever, porque as profundidades da sabedoria de Deus. Pode Deus vir morar na terra? Porque até os céus dos céus não pode contê-lo, mas o Filho veio, irmão, vindo na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Senhor, nós somos gratos a Ti, pela Sua bondade, pelo Seu amor, pela Sua compaixão, por nessa manhã o Senhor nos permitir, Senhor, de ter partido o pão e bebermos do cálice, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor desceu do céu, pão vivo que desceu do céu, e morreu pelos nossos pecados, e nos compraste para Deus, Seu Pai, com um alto preço. Nós não temos palavra para Te agradecer, Senhor, a extraordinária obra da redenção. A Ti seja o louvor, a honra e a glória, porque Tu és digno, todo louvor e de toda adoração. Irmão, que o Senhor Jesus continue vos abençoando, enriquecendo plenamente com todos os tesouros da sua sabedoria e do seu conhecimento. Deus os abençoe.